Senhoras e senhoras, bom dia. Mais uma vez aqui na live do Instituto Verea. Meu nome é Leonardo Verea, eu sou médico, sou psiquiatra, especialista em medicina psicossomática e hipnose. E estamos aqui nesse nosso encontro habitual às quartas-feiras, às 11 horas, onde hoje nós vamos falar sobre envelhecimento. Aprenda a lidar com o envelhecimento. Na realidade, vamos falar de nós, vamos falar de mim. No texto que foi publicado, na entrevista que foi publicado, eu falo um pouco sobre maturidade, sobre envelhecimento. Na realidade, falo sobre aquele texto foi elaborado para pessoas que, de uma certa forma, não vivem muito bem consigo mesmo. Então, são pessoas que têm um peso da responsabilidade. Chega à maturidade e tem o peso da responsabilidade. Tanto a responsabilidade econômica, porque a uma certa idade, na meia-idade, as pessoas têm dificuldade e preocupação com aquilo que vai ser o futuro, de um ponto de vista econômico, se vai manter o emprego, a instabilidade, etc. A responsabilidade em termos afetivos. Quem já está casado há muito tempo e não conseguiu se renovar ao longo desse tempo, digamos de uma forma otimista, que já está cansado. E, por outro lado, fica com algumas resistências porque não consegue enxergar um futuro promissor nessa parte afetiva, nessa parte do casamento, porque se olha no espelho, não tendo uma boa autoestima, e fala: quem é que vai me pegar? Existe um peso da responsabilidade paternal. Será que nós fomos bons pais? Será que nós educamos nossos filhos da melhor maneira? E existe também, nesse sentido, aquela frustração dos filhos, nessa idade, já terem saído de casa, eventualmente já casando, eventualmente já tendo netos. E, evidentemente, que não tem tempo para nós. Não sobra tempo. Na realidade, isso tudo é fantasia, porque não existe uma questão quantitativa nessa fase da nossa vida. O que existe é uma questão qualitativa, qualidade dos nossos relacionamentos. Se nós criamos bons relacionamentos com nossos filhos, com nossos parceiros, com nossos amigos, com nossos companheiros de trabalho, nós vamos continuar mantendo e alimentando todos esses relacionamentos. Então, mais o peso da responsabilidade para quem não está muito de bem com a vida e não tem uma boa autoestima é um peso muito forte, muito intenso. Existe aquela outra questão na maturidade das pessoas que vivem, percebem que estão solteiros contra a própria vontade, ou que eventualmente não têm filhos contra a própria vontade, e não tendo uma boa autoestima, ficam alimentando toda uma série de mal-entendidos. Mal-entendidos, assim como a questão da menopausa para as mulheres. Na verdade, nós meninos, passamos a vida inteira, de uma certa forma hipotética, esperando que a mulher fique em menopausa, porque assim pelo menos não corre o risco de engravidar. Muitas mulheres ficam apavoradas com a questão da menopausa, porque acham que na menopausa tudo acaba. E isso é um grandíssimo mal-entendido, porque na realidade com a menopausa tudo começa. Então, a
mulher em menopausa se sente mais liberada e, tendo um bom controle hormonal, bom controle das dosagens hormonais, ela está muito mais à vontade, muito mais liberada para poder viver a própria vida com uma qualidade bem melhor, inclusive a própria sexualidade e a própria vida sexual. Mas isso é um mal-entendidos e, enfim, sobre isso eu escrevi uma entrevista, fiz uma matéria, uma entrevista que está publicada aqui no site, na apresentação dessa nossa live. O que eu gostaria de falar hoje é para outras pessoas em um outro tipo de consideração. Ou seja, envelhecer faz parte da vida. Envelhecer, a decadência é uma situação imposta pela natureza e nós não temos muito o que fazer. De uma forma geral, existem pessoas que têm medo de morrer. Ou será que têm medo de viver? Como é que será a vida antes de morrer? As pessoas se questionam. Eu vejo muitos pacientes que vêm aqui na clínica e o grande drama da vida deles é como é que será que eu vou viver os meus momentos antes da morte? E nós observamos, inclusive nesses dias, saíram algumas matérias sobre uma senhora que teve câncer e que recusou cuidados paliativos porque quis morrer em paz, tranquila, deixando a natureza fazer o próprio efeito. E se vocês tiverem acesso a esses relatos, a essas matérias dessa pessoa, vocês vão perceber que não se trata de coragem para enfrentar a morte, mas se trata de uma serenidade para viver a vida, seja como ela for. Nós precisamos perceber que nós envelhecemos do jeito como vivemos. Então, eu dividiria dois grupos de pessoas. Então, existe um grupo de pessoa que viveu a vida de uma forma gratificante e existe um grupo de pessoa que viveu a vida alimentando toda uma série de conflitos mal resolvidos. Evidentemente que a pessoa que viveu a vida de uma forma gratificante, ela consegue aproveitar tudo que a vida tem de bom para lhe oferecer, enxergando o lado positivo das coisas. O copo dessa pessoa está sempre meio cheio. Enquanto que a pessoa vive conflitos mal resolvidos e passou a vida inteira com aqueles conflitos dos quais eu falei agora há pouco, o copo dessa pessoa está sempre meio vazio e não sabe muito bem como lidar com essas coisas. Esse é um dos motivos dessa nossa live, para tentar dar um alívio para essas pessoas e ajudar, de uma forma geral, a ter uma melhora na qualidade de vida. O meu ponto de vista sobre a morte. Eu estou pronto. Não depende de mim. Eu sou um peão em um grande tabuleiro de xadrez, onde tem o grande arquiteto do universo, e cada um chama ele do jeito como quiser, que brinca com a gente. E a hora que ele resolver que chegou a minha hora, vamos embora. Sem problema. Mas eu vivo o meu dia, vivo hoje, vivo o agora, como se fosse o último dia da minha vida. Então, tentando me proporcionar o melhor que eu posso, viver da melhor forma que eu posso, me cercando das melhores coisas que eu posso. Então, é aquela história alimentada pelos filmes, ao condenado à morte se pede para satisfazer, para pedir e satisfazer o último desejo. Eu faço isso todo dia. Qual é o meu último desejo hoje? O que eu gosto? O que eu quero? É comer, é vestir, é sair, é frequentar, é ver, é fazer, é dizer.
Hoje eu digo aquilo que eu quero, faço o que eu quero, lido com quem eu quero e com quem eu não quero, não lido. E se tem alguma coisa que não me agrada, eu falo, denuncio. Não tem por que não, já que é meu último dia. Então, já que é meu último dia, eu falo o que eu quero. Então, isso me dá uma serenidade e uma tranquilidade, porque também uso aquelas duas palavrinhas mágicas que eu não posso falar aqui e aplico elas todo dia. Qual é o problema? E tem uma outra pergunta que eu me faço a hora de ter uma dúvida sobre o que eu quero, sobre o que eu faço, etc. Que a pergunta é, por que não? Se eu não encontro pelo menos 3 respostas válidas ao porquê não, eu faço, eu vou em frente e aplico aquelas duas palavrinhas. Então, pessoal, não tem medo de morrer. Pessoas que andam de avião têm medo de morrer. Que isso? Avião é a coisa mais linda que tem. Não preciso fazer nada, sou atendido, estou confortável. Me davam, agora não mais, mas me davam beber e comer o que eu queria. Estou tranquilo, o celular está desligado, ninguém liga, eu não posso ligar. Leio, faço o que eu quero e quando menos espero, cheguei ao meu destino. Que coisa linda! Inclusive tem ar-condicionado. Então não tem frio, não tem calor. Fantástico! Medo de morrer? Medo do avião cair? Que caia! Já que é meu último dia, qual é o problema? Então, vamos em frente. Esse é meu ponto de vista sobre a morte. Agora, vamos falar uma outra questão muito importante, mais um mal entendido, sobre as pessoas que pararam de trabalhar. Existem pessoas, por exemplo, e eu conheço algumas, que estão aqui me assistindo, escondidos porque não se mostram, que não viam a hora de se aposentar, de chegar o prazo para se aposentar, para poder se aposentar. A idealizada, fantástica, maravilhosa aposentadoria. Muito bem, só que essas pessoas esqueceram um pequeno detalhe. Não prepararam plano B. Não se prepararam para o que fazer depois da aposentadoria. E a partir daí, se aposentaram, curtiram aquele primeiro mês de prazer e alegria, por não ter mais que acordar, etc. E aí, entrar em depressão. Depressão profunda, porque não tem um plano B, porque não tem o que fazer, porque não sabe como aproveitar. Então, nós vamos falar sobre ócio. Ócio. O ócio criativo. Na realidade, o tempo livre se torna uma regra e não mais uma exceção. Essa é a síntese do ócio. E a partir daí, no ócio, evidentemente, nós temos que estar organizados. Da mesma forma como quando alguém perde o emprego, a melhor maneira da pessoa recuperar o emprego de forma rápida, de forma ágil, é se organizar, estruturar o seu dia como se estivesse trabalhando. Então, com regras, com horários, com disciplina, com objetivo, com metas, com foco. Então, a pessoa que não está trabalhando mais, que está, entre aspas, envelhecendo, que vive o ócio, tem que estar preparada ao ócio. Porque, no fundo, o ócio é uma ótima oportunidade para se conhecer mais, para viver novas experiências, para fazer tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer durante a vida ativa, né? Gostou? Vida ativa, profissional e familiar. Nós passamos a vida inteira cumprindo tarefas e obrigações
e atendendo às necessidades, tanto da família, como do chefe, como dos filhos, como dos parceiros, como dos amigos. Agora, não, agora estamos livres, livres para fazer o que queremos. E o que queremos? Quem não sabe o que quer, vem aqui que eu explico. Mas, de qualquer forma, esse é um grande problema. As pessoas não sabem lidar com o ócio. Triste a solidão na velhice. Não sei lidar com minha mãe. Repetitiva, esquece tudo, me sinto mal. Então, exatamente é isso que está acontecendo. Então, nós temos dois perfis de pessoas que vivem essa parte da velhice. São aquelas pessoas que são mais sociáveis. Então, é aquela pessoa que passa a vida inteira procurando gente, se enturmando, participando de grupos, se enturmando, socializando. Encontramos elas nas manifestações, com alguns delírios encontramos elas nos enterros, ou perambulando pelos consultórios médicos, procurando alguma doença ou encontrando uma forma de ocupar o seu tempo. Mas, de qualquer forma, pessoas sociáveis que buscam o contato com os outros. E temos um segundo grupo de pessoas mais confortáveis, que são aquelas pessoas que gostam de uma leitura, uma poltrona, um sofá confortável, que tem aquela pilha de livros acumulados para poder ler, para poder estudar, pessoas que de repente se inscrevem e fazem uma nova faculdade ou fazem um novo curso, pessoas que aprendem um ofício, artesãos, que seja ofício de qualquer tipo, marcenaria, encanamento, eletricidade, ou construção, aeromodelismo, ou jardinagem, ou enfim, existem esses dois perfis basicamente. É válido, desde que a pessoa tenha objetivos, tenha uma agenda, desde que a pessoa não viva a vida dele de pijama, não viva a vida dele na cama. Pijama é para ser usado na cama, e a cama é para ser usada para descansar e para outras coisitas, mas basicamente para descansar. Então, isso é extremamente importante. Então, isso é uma coisa para prestar atenção. Nós temos que ter essa rotina estruturada. Aposentei e não consigo parar de trabalhar. Sou muito feliz assim. É isso mesmo, meu irmão. Bola para frente. É isso mesmo. Então, aí eu preparei algumas dicas. De novo, o tempo passa, corre. Mas, enfim, vamos ter que aumentar um pouco o tempo dessas nossas lives. Preparei algumas dicas básicas para todo mundo prestar atenção. Que é o seguinte. Evidentemente, baseado em tudo aquilo que eu falei até agora, enfrente o medo de envelhecer. Enfrente o medo da morte, enfrente o medo da sua decadência. Se olhe no espelho, perceba que talvez você não pode mais pular de bungee jump, porque vai ficar pedacinhos, vai estraçalhar todo. Dependendo se você tiver um bom condicionamento e tiver feito a vida inteira uma atividade física, estiver bem alongado. Se estiver bem alongado e tiver uma boa massa óssea e muscular, pode continuar pulando de bungee jump. Se não, se cuide melhor. Vai fazer uma academia, vai fazer um pilates. Outra dica importante, mas que já deveria ter sido posta em prática, é guarde dinheiro. Dinheiro para esses momentos. Qualquer forma de aplicar e de guardar dinheiro. Porque justamente um dos maiores medos das pessoas é não ter dinheiro para a velhice. E outra grande situação, que é um paradoxo, as pessoas que têm dinheiro ficam guardando dinheiro e acabam morrendo sem ter aproveitado tudo aquilo que eles guardaram. Toque em um bloco de carnaval. Fantástico. Eu tenho uma amiga paciente que toca tambor em um bloco de carnaval.
Vocês não têm ideia de como é gostoso, de como é prazeroso. Não vou falar aqui o nome dela, mas o apelido é Penélope Charmosa. Então, imaginem só a Penélope Charmosa tocando num bloco de carnaval. Na verdade, são vários blocos. E ela tem pique e treina porque treina o ano inteiro, na verdade. Porque não é só o carnaval. O carnaval é um pretexto para poder ter uma atividade o ano inteiro, além de outras atividades. É um pretexto para ter uma atividade o ano inteiro, onde treinar, condicionar o corpo, aprender um ofício, uma arte, porque não é só tocar o tambor, tem todos os adereços, tem toda a roupa, tem toda a coreografia, tem toda a disciplina, tem a convivência com os outros, tem uma alimentação saudável, tem tudo. Então, é fantástico, é uma grande lição de vida. Outra coisa que os velhos, e vou chamar de velhos, eu sou velho, não fazem, aproveitar a própria experiência e ajudar os outros. Mas não ajudar os outros, falar, vem aqui que eu sou velho, eu sei mais do que você. Não é nesse sentido. Não é no sentido direto, é no sentido indireto. É participar de associações, de grupos, faculdade da terceira idade, qualquer tipo de situação desse tipo, participando, contribuindo com a própria sabedoria. Afinal das contas, de alguma coisa aprendemos, de alguma coisa serve toda a experiência, todo o sofrimento, tudo aquilo pelo qual nós passamos a vida inteira. Então, vamos aproveitar essa energia positiva, esse valor agregado que nós temos e transmitir isso para os outros. Vocês percebem, tudo isso não custa dinheiro, não ocupa tempo, ocupa só vontade e energia de fazer. Vamos nos manter conectados. Então, celular atualizado, smartphone, computador atualizado, para que a gente possa lidar com as mídias sociais, saber o que é WhatsApp, assistir a minha live no Facebook e compartilhar ela com os outros velhinhos, compartilhe a minha live, mas de qualquer forma ficar conectado e atualizado, saber o que está acontecendo no mundo, estar posicionado e saber lidar com tudo isso. Perceber como, a um certo ponto, faz parte da normalidade, faz parte da natureza, algumas alterações fisiológicas. Alteração no paladar, na visão, na audição, na locomoção. A gente não caminha mais como antes. De repente tem que se apoiar, não ouvimos mais como antes e o gosto dos alimentos pode se tornar diferente. Então, consequentemente, a partir daí, não podemos ter orgulho nem sermos teimosos em não aceitar a ajuda dos outros, em não reconhecer essas mudanças que acontecem conosco. Vamos ter a humildade de nos aceitar do jeito como nós somos, da melhor forma como nós somos. Daisy, como dizia meu irmão, tenho medo de dormir e acordar morto. Sinto muito, eu não tenho medo de dormir. Se acordar morto, alguém vai me dizer depois, quando me encontrar de novo, como é que é. Mas eu quero viver e dormir para poder acordar vivo e bem vivo, muito vivo, porque tem um monte de coisas ainda para fazer. Exercícios diários, então já falamos, manter a forma. Pessoal, temos que nos cuidar, não adianta. O envelhecimento faz parte e nós fazemos parte da nossa vida e ainda mais hoje em dia, quando nós vivemos bem mais do que nossos pais, do que os nossos avós,
do que todo mundo. A sociedade hoje nos permite viver mais. Infelizmente, a sociedade não estava preparada conosco. Então, também a sociedade, nós temos que ser tolerantes também nesse sentido, a sociedade está tentando se adequar ao fato que os idosos são bem mais, que morrem bem mais tarde. Então, a sociedade tenta oferecer uma qualidade de vida. Só que nós temos que ter tolerância com os prazos e a dificuldade em se adaptar no tempo certo. Bom, estourei meu tempo, pessoal. Eu agradeço vocês. Divulguem essa live. Escrevam para mim, verea@verea.com.br. Entre no WhatsApp 11 9 9930 0230 e o tema da próxima semana não vai ser surpresa. Atendendo a pedidos, nós vamos falar sobre o vazio. Aprenda a lidar e preencher o vazio interior. E, dentro disso, vamos falar também sobre síndrome do ninho vazio. Obrigado a todos, uma boa semana e até quarta-feira que vem, e para alguns, daqui a pouco. Tchau, tchau.